O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome estará recebendo a mim, e quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe o proibimos porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não o proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje, Jesus, segundo São Lucas, intui que algo não está bom. Intui que o que os discípulos estavam pensando. Quando a gente conhece muito uma pessoa, às vezes a gente já sabe o que ela está querendo, né, ou o que ela fez sem ter falado nada, né? Jesus sabia o que eles estavam pensando. E o que eles estavam pensando era algo muito feio. E aqui a gente imagina o seguinte: houve entre os discípulos uma discussão, portanto um assunto onde eles cada um fazia questão de ter razão. Um assunto onde ninguém aceitou perder. Porque para ter uma discussão precisa ter duas pessoas onde nenhuma das duas está disposto a perder a respeito daquele assunto. Não é isso? Porque entre duas pessoas, se um aceita perder, ninguém discute. E quando a gente não aceita perder, é porque a coisa para nós é muito importante. Às vezes é importante mesmo. Então vamos ver o porquê que eles brigaram. Discutiram entre eles. E se teve a discussão, é porque alguém trouxe o assunto e colocou o assunto na mesa. Fez o assunto entrar na pauta do dia. Eles deviam estar conversando qualquer coisa, até que um deles lá, trouxe o assunto. Quem deles é o maior? Maior o queridinho de Jesus, maior o mais bonito, o mais inteligente, maior aquele que vai ficar no lugar de Jesus quando Jesus morrer. Enfim, essas hierarquias humanas, né? Quem deles seria o maior? E Jesus sabia que estavam pensando isso. Jesus não ouviu a conversa, mas intuiu que eles tinham falado sobre isso. E aqui está, queridos irmãos e irmãs, o porquê que a gente precisa de Deus todo dia. Os discípulos aqui cometeram um grande erro, deram uma grande bola fora. Mas quem foi que cometeu o grande erro? Quem foi que fez e deu essa grande bola fora? Discípulos, homens melhores do que você e eu, que andavam numa proximidade com Jesus que a gente não anda, que tinham feito por Jesus sacrifícios e renúncias que você não fez, e eles foram capazes de alimentar dentro de si, alimentar contra o outro, coisas tão diferentes de Jesus. E aqui está, minha gente, ninguém fica santo, ninguém fica curado com missa de domingo, desde que não chegue parente, né? Desde que a gente não acorde cansado. Ninguém fica maduro com atividades esporádicas com Deus. Olha, eles andavam todo santo dia com Jesus. Muito mais ouviam do que falavam. Mas a Sagrada Escritura nos mostra que nas primeiras oportunidades que os discípulos tinham de falar, de pensar, eles faziam burrada. Agora vamos pensar. Se os discípulos eram assim, você não é assim. Se os discípulos eram assim, eu não sou assim. Tão perto de Jesus, mas a cabeça e os afetos ainda tão
mundanos, tão perto de Jesus, mas eles brigam por aquilo que os homens do boteco brigam. Tão perto de Jesus, mas eles se doem e se importam por aquilo que os pagãos se doem e se importam. E aqui está, meus irmãos e minhas irmãs, a conversão é um processo de uma vida inteira. De uma vida inteira. E cada dia da minha vida que eu não me disponho a Jesus na oração e na palavra, não pense você que eu continuei igual. Eu andei para trás. A vida espiritual, ninguém está parado. Ninguém. Às vezes a pessoa fala assim, precisava rezar mais, precisava retomar, que eu ando meio parado, padre. Não, você não está parado porque ninguém está parado, você está andando para trás. E veja, meus irmãos, tão perto de Jesus, mas a cabeça, os valores, os afetos, tão longe de Cristo. E aqui nós precisamos aprender, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente precisa ser filtrado. Como o nosso rim filtra o sangue, senão a gente se enche de toxina e morre. A gente precisa ser filtrado pela palavra de Deus, porque quem não é filtrado pela palavra de Deus, confrontado todos os dias com a palavra de Deus, vai se enchendo de toxina. E aí a gente cria essa fé meio infantil, uma fé meio imatura, caricata, uma fé cheia de crendices, de quem vive correndo atrás do milagre, de quem vive correndo atrás do ungido da vez para pôr a mão em mim, para falar o que eu já sei. Né? No fundo é isso. Por quê? Porque a gente vai se enchendo por dentro, olha, de sentimentos, de pensamentos, de compreensões sobre a vida, sobre o outro, sobre mim mesmo, tão diferente das compreensões de Jesus. E é por isso que nós precisamos do Cristo na palavra todos os dias. Senão a gente não se filtra. Você já imaginou se Jesus não pega a criança, não coloca no meio deles, não dá essa descascada aqui? Se Jesus deixa quieto esse assunto, e se esse assunto não é confrontado neles, como uma pequena comunidade que eles eram 12 homens, você imagina para onde é que isso aqui não descambava? E na nossa vida muita coisa vai descambando, porque não são tratadas, aquelas coisas não são confrontadas, não são reposicionadas, a gente vai deixando ir do jeito que está indo. E quando vê, aquela feridinha já me tomou por inteiro. E quando vê, aquela maluquicezinha na minha cabeça de que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aquela maluquicezinha na minha cabeça de gente, mas uma menina com um corpo tão bonito tem que mostrar. Aquela maluquicezinha minha de que tá certo seu padre, mas Deus não dá camisa para ninguém, não trabalha não para ver. Essas maluquicezinha de católico pagão de churrasco, que começam pequenininhas, nos tomam por inteiro. Tem gente que é possessa pelo mal. Não possesso no sentido do exorcismo, que se você jogar uma água benta sai fumaça. Antes fosse, porque aí você jogava água benta e tirava o cão do homem. Mas é aqui, que o ser humano fica possesso, possuído pela mentira, possuído pelo erro, possuído por uma vida mundana. Você já imaginou se Jesus não dá a pancada que deu aqui, e se eles não recebem essa trombada com uma verdade maior? Onde é que não descambava isso aqui? Por isso, meus queridos, nós precisamos de Deus, e é todo dia que a gente precisa de Deus, porque a cada dia sem Deus a gente não ficou igual, a gente andou para trás. E aqui a gente tem algo interessante, no Evangelho de Lucas aqui que a gente leu hoje. Então Jesus sabia o que estavam pensando, teve uma discussão, Jesus pegou no ar. Portanto, para isso ter acontecido dessa forma, eles ficaram sem Jesus mesmo. Jesus deixou ele sozinho algum período de tempo. No outro evangelho vai dizer que isso aqui aconteceu pelo caminho, e quando chega em casa, Jesus é que pergunta: o que vocês discutiram ou conversaram pelo caminho? Mas de toda e qualquer forma, de novo, na ausência de Jesus. Nosso dia, nossa semana, é cheio de atividades, é cheio de coisas para fazer, né? Mas Deus nos dá a ocasião da gente não ficar nenhum dia sem Jesus.
Porque a palavra de Deus nos diz que quando eles ficavam sem Jesus, parece que eles não tinham nunca aprendido nada. É por isso que a gente precisa de Jesus todos os dias, do Evangelho de cada dia. Porque na ausência de Jesus, e é por isso que é bom começar o dia com Jesus, desde que a gente consiga sair daqui e ao abrir a porta do carro, ou passar na padaria, lembrar ainda qual é o Evangelho do dia de preferência, porque senão a gente fica vazio por dentro. A gente fica nessa ausência de quem está andando no caminho sem Jesus. E aí a gente pensa, fala e alimenta coisa que dá vergonha, né? Jesus então pega uma criança, coloca junto deles aqui, e aquela, né? Para quem sabe ler um pingo é letra. Jesus fez um gesto simbólico aqui para ver se eles queriam mesmo entender alguma coisa, né? Pega a criança e coloca: quem receber essa criança em meu nome está recebendo a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, esse que é o maior. No gesto da criança, Jesus disse que é possível a gente receber a Deus. Olha lá, está recebendo aquele que me enviou. Boa coisa na vida é a gente receber Deus, né? Deus é o autor, a fonte da bênção. Deus é tudo aquilo que você não é e não tem. O que você não é e não tem está onde? Em Deus. E como é que se recebe Deus? Recebendo Jesus Cristo. E como é que se recebe Jesus? Pensando nele. Como é que se recebe Jesus? Dizendo que gosta muito dele. Como é que a gente recebe Jesus? A gente recebe Jesus nos lugares e através das coisas em que Jesus está. E Jesus está na oração, Jesus está na palavra. Mas Jesus disse no Evangelho que Ele está em 3 coisas que os nossos olhos não enxergam. A Eucaristia, o nosso olho não enxerga Jesus na Eucaristia. Na Eucaristia a gente enxerga pão. Mas Jesus disse: não é o que você está vendo, sou eu. O pobre não é Jesus, não é pobre, o pobre é Jesus. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste, ou não me deste, né? De beber. Estava nu, me vestiste, não me vestiste. Não tinha onde reclinar, não tinha onde dormir, me deste, não me deste um teto. Então o pobre é Jesus. E a criança, Jesus aqui se identifica com a criança como uma presença de Deus. Porque na criança se exerce a total gratuidade. Os discípulos estavam querendo ser o maior. Estavam querendo ser importantes. Muito bem, se você quer ser importante, você precisa fazer favor para quem é importante. Não é isso? Se você quer ser grande, você precisa ser bom com quem é grande, porque aí a pessoa tem o que te retribuir. Agora, quando você é bom com uma criança, o que você ganha em troca? Nada. O que criança tem para dar? Nada. Aliás, você corre o risco, inclusive, de fazer muito por uma criança e o danadinho crescer ingrato, né? Aliás, criança é ingrato desde pequenininho já. Sim. Todos. Criança não ama. Ela é tico-tico, até que você fale não. E não importa se tem tia perto, se tem muita gente atrás na fila do mercado, ela vai dar na tua cara, vai te arranhar, te puxar teu cabelo, te chamar de boba, chato, chutar tua canela, né? A criança é uma expressão da gratuidade. Você faz o bem para uma criança, dá o seu melhor para a tua criança, ela não fala: puxa, gente boa comigo, hein? Natal agora vai chegar, vou comprar um panetone e uma champanhe para ele. Criança não sabe essas coisas. É o exercício da gratuidade, né? Que cura esse nosso egoísmo, que nos leva para tantos males dentro de nós. E aí Jesus diz: pois aquele que dentre vós for o menor, esse é o maior. E aqui está, meus queridos, algo que a gente precisa entender na nossa vida. Nós nascemos para ser o maior. Deixa de ser jacu, bate no teu peito e diga assim: eu nasci para ser grande. Eu nasci para ser o maior. Veja, Jesus em momento algum disse: quem quer ser o maior, tira isso da cabeça, que isso vem do demônio. Jesus não falou isso. Jesus diz: quem quiser ser o maior, presta atenção que eu vou explicar como é que faz. Ele explicou como é que faz, porque o nosso problema é fazer errado. Nós nascemos para ser grande. Hoje a igreja celebra São Vicente de Paulo, um santo francês.
muito importante para a igreja. Um homem que em vida foi, inclusive, muito grande. São Vicente de Paulo ficou padre jovem, com 19, 20 anos de idade. Veio de uma família muito simples. E ele sempre foi muito sensível às pessoas e à necessidade dos pobres. Mas ele tinha uma herança para receber. E para receber essa herança, ele viajou uma distância e acabou sendo preso, raptado por piratas no navio que ele estava. E ele passou, se eu não me engano, acho que 2 ou 3 anos preso, né? E foi colocado lá debaixo dos navios para fazer o serviço daqueles escravos que remavam os barcos. E ali ele viveu todo tipo de miséria, todo tipo de sofrimento, todo tipo de desgraceira. A muito custo, sabiam que ele estava vivo, conseguiram comprar ele de volta. E isso foi uma experiência muito forte na vida dele. Ele passou então a se dedicar ainda mais aos mais pobres e inclusive a esse tipo de situação. Ele passou a comprar muito escravo para tirar as pessoas desse tipo de situação e de serviço que se vivia. E aí, então começou a crescer dele, ao redor dele, muitas iniciativas de caridade. E aí junto com Santa Maria de Marilac, ele vai fundar as Irmãs Vicentinas da Caridade. E também os padres lazaristas, que hoje são chamados também de Vicentino. E junto com essa profunda caridade com os mais pobres e com as crianças, com os desprovidos, com as pessoas de rua, ele também empreende muitas atividades de evangelização. Ele era um grande pregador, um homem que falava muito simples. Então as multidões iam a ele. E ele ficou realmente muito importante na França, a ponto do imperador instituir o Ministério da Caridade. Então ele virou ministro do governo, ministro da saúde, mas o ministro da caridade. Então na mão dele passou muito dinheiro para cuidar das pessoas. E ele era o menor, ele se fez o menor. Se fez o menor. E por isso foi tão grande, tão amado, tão querido. Morreu já tido mesmo como santo. E veja, queridos, nós somos imagem e semelhança de Deus. A gente nasceu para ser importante. A gente nasceu para ser grande. Todos nós temos na nossa vida pessoas importantes e grandes para nós. Você deve ter 3 ou 4 na tua vida aí, que são imensos dentro do seu coração. 3 ou 4 aí pelo qual você faria coisa que você não faz para ninguém. Você tem na sua vida pessoas que não são pequenas, são grandes. E nós nascemos para essa grandeza. É muito bom saber e sentir que a gente é necessário, que a gente é importante. Estamos terminando esse mês de setembro, setembro amarelo, a questão do suicídio. Como é triste uma pessoa olhar e, às vezes equivocadamente, ela conclui: comigo ou semigo as pessoas são felizes, comigo ou semigo o que está ruim continua ruim, o que está bom não depende de mim, para que eu estou nessa vida? É terrível isso, não é verdade? O pessoal que começa a aposentar, não tem uns velhos que dá trabalho para aposentar? Tem, porque é um sentimento de inutilidade, não é assim? Umas mulheres que dá trabalho para obedecer médico, ele já falou para a senhora, ele já disse: a senhora não pode pegar peso. Não falou? A senhora precisa sossegar, a senhora precisa contratar uma diarista, se a senhora continuar nesse cabo de vassoura, a senhora vai ficar aleijada. Esse teu joelho não aguenta, o teu ombro não tem mais. Mas e o trabalho que elas dão? Porque como é difícil, às vezes para muitas pessoas, não fazer nada. Tem gente que gosta, nunca fez mesmo, né? Tem gente que torce para não ter que fazer nada. Mas para muitas pessoas é muito sofrido, porque a pessoa diz assim: mas eu sirvo para quê? Então eu não sirvo para mais nada? O que eu faço dentro dessa casa? Quer dizer que eu sou substituível fácil assim? Quer dizer que, sobretudo a mulher sente essa dor. Ah, então quer dizer que aquilo que eu sou, se a gente contratar alguém 2 ou 3 vezes por semana, o que eu sou não precisa ser, é doído. Quando a gente vai interiorizando que a gente não tem valor nem importância. Por isso Jesus diz aqui o seguinte: você quer ser grande? Que bom, é um bom desejo. Agora vamos entender o caminho de ser grande. E sabe, meus irmãos e minhas irmãs, o mundo vai mal,
Porque muitas pessoas abriram mão de querer ser grande. Nossas famílias vão mal, porque muito homem abriu mão, ele não deseja ser o herói do filho. Ele não deseja ser o herói da esposa. Você está com um problema? Toma remédio. Você está com um problema? Pede para tua avó. Você está com um problema? Você não está direito? Mas cadê a professora dessa criança? Tem que falar com a pedagoga. E a gente vai abrindo mão da nossa grandeza. Onde fomos plantados e colocados é para a gente marcar a história. E você está entendendo, não é para ser vaidoso, não é para ser mala sem alça, não é para ser autoritário. Mas todos nós temos uma história de grandeza a ser escrita no coração do outro. No coração do outro. E tem gente abrindo mão disso. Em nome de uma falsa humildade que nada mais é do que preguiça. Preguiça de ser bom. Preguiça de se dar. Preguiça de se sacrificar. O mundo vai mal porque está assim de padre que não está nem aí. Ele não quer marcar ninguém. Essa é que é a verdade. Muita mãe, muita esposa, ela não quer marcar. Ela não quer imprimir nada no outro. É por isso que a coisa está descambada desse jeito. Porque a gente abriu mão da nossa grandeza de imagem e semelhança de Deus. Tudo que você olha, você vê a marca de Deus. Tudo. Grandeza. Deixar a sua marca nas coisas. Deixar a sua inteireza nas coisas. Ontem a Maria Victória não ganhou do menino lá. Que eu inclusive agora me sinto culpado. Ai, padre, torci tanto pela menina da sua paróquia, meu celular está para explodir. A gente votou nela, mas também aquele menino, ele é muito parecidinho com o senhor. Fala, olha, loirinho, que vi que eu atrapalhei a menina, gente. Se eu soubesse, eu tinha rapado a cabeça. Esse The Voice. Mas ontem eu conversava com alguém, com um amigo. Falei assim, olha, ela conseguiu todas as vezes, mas ontem também. Ela saiu maior que a música. Reparou isso? Que ela saiu maior que a música que ela cantou. Todas as músicas boas, umas mais famosas, outras menos. Mas ontem, por exemplo, no finalzinho da música, ela fez um negócio, ela ficou maior que a música. Não tem na internet aquela música tão bem cantada como ela fez ontem. Ela ficou maior que a música. Ganhou? Não ganhou. Perdeu. Mas com certeza volta para casa com um sentimento de que ela ficou grande. Porque ela se deu por inteira. Arriscou, treinou. E na hora H chutou pro gol. Porque para errar aquelas coisinhas que ela fez em todas é isso aqui. E passar vergonha. Mas ela é danada. Danada não, abençoada, né? Olha os nossos jargões. Abençoada. Veja. Agora você já imaginou? Aquilo que ela viveu é uma vez na vida. Você imaginou você voltar para casa e perdeu? E não fez o que queria ter feito. Perdeu e aí pensa assim, mas se eu tivesse feito aquela curva, vai que eu tinha ganho. Nós nascemos para as grandezas, cada um do seu tamanho, cada um no seu cada qual. Mas nós não podemos abrir mão disso, meus irmãos. E essa grandeza vem em se fazer menor, no sentido de se fazer servo. Dentro de você, dentro de mim, tem coisas que o mundo precisa. A gente precisa sair do sofá. Dentro de nós está aquilo que quem está do lado precisa. A gente precisa sair da cama. A gente precisa ir. Entende? E aí sim, nós vamos ser maiores, nós vamos ser grandes. E viver assim vale a pena. E viver assim é bonito. E viver assim cura. É por isso que a caridade tem um poder de cura muito grande. É por isso que visitar um doente, é por isso que às vezes passar uma noite no hospital cuidando de alguém, ir num asilo, é por isso que dar dinheiro para alguém, sabe? Trazer alguém para perto, falar não estou com pressa não, imagine. O que aconteceu? Senta aqui, vamos conversar um pouquinho e terminar dando um abraço. É por isso que esses gestos nos curam. Você já fez essa experiência na sua vida? De quando você faz por alguém, até o corpo para de doer. Descarrega em nós uma sensação de prazer mesmo. Mas para isso, meus irmãos, nós precisamos vencer os nossos medos, precisamos vencer os nossos recalques, e precisamos vencer a nossa preguiça, e esse egoísmo louco que faz a gente acreditar que a gente nasceu para receber, que a gente nasceu para ser amado.
A gente nasceu para amar. Você pega todos esses adolescentes atrapalhados da cabeça que infernizam a nossa vida, que pai e mãe não sabem mais o que faz, e nas 1000 tentativas de corrigir uma criatura dessa, às vezes a gente fala assim, mas também, às vezes ele não está se sentindo amado. As pessoas mais difíceis que você convive, elas não são amadas? O teu filho que te dá mais trabalho, ele não é amado? As pessoas dão trabalho porque elas não amam, não é porque elas não são amadas. Quem vê pensa que você é uma bênção, certo? Sim ou não? Sim. Você foi muito amado, né? Nossa, como você foi amada, né? Foi criada como uma princesa da Disney. Meu irmão, o que nos faz bem é amar. O que nos faz bem é sair de nós, em pequenas coisas. Porque tem muita gente também esperando um bem gigante para fazer. Jesus diz que quem não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito. Deus é mestre em fazer uma pessoa sair do anonimato, do esconderijo, através daquilo que a gente chama de providência divina. Aí a pessoa ela fica esperando a ocasião dela fazer uma caridade ao nível Madre Teresa de Calcutá. Não vai fazer. Porque Deus está vendo que você não fez o almoço do filho, que você não faz aquele bolo de cenoura com a casquinha durinha, que o teu marido está te pedindo isso, tuas crianças estão pedindo isso, desde janeiro. Você não fez ainda. Por que você quer que o Espírito Santo sopre o teu nome na orelha dos outros para te chamar para fazer coisa importante se você não fez o bolo de cenoura dessa criança há 6 meses? Quem não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito. Mas Jesus diz, aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Existe um negócio na vida chamado providência. É o olhar de Deus sobre a terra vendo quem está sendo fiel no pouco. E pensando pessoas. Então, meus queridos, quando Jesus fala de se fazer o menor para ser importante, é porque essa grandeza da alma só chega lá quem no pouco e nas coisas menores se dá por inteiro. Então a gente fica esperando Deus colocar na nossa frente uma grande causa, mas a gente não enxerga as pequenas causas, como se elas não fossem importantes. Ninguém começa no muito, ninguém começa no grande, começa no pouco, no pequeno, na menoridade. E aí, diante desse ensinamento de Jesus, São João não se aguentou e confessou um pecado. Eu acho um barato essa parte. João então disse a Jesus, mestre, olha para mim porque é assim que eu vejo a cena. Eu vejo São João fazendo assim, ó. Jesus, já que você está falando então que a gente não pode competir com... acho até que o senhor vai ficar bravo. É que a gente viu um homem, já que o senhor está falando desse negócio aí que a gente não pode ficar se bicando com os outros. A gente viu um homem aí, né, Pedro? Aquele homem. A gente viu um homem aí que expulsava demônios. E assim, expulsava, né, João? Tiago. Vimos um homem expulsando demônios em teu nome, mas nós proibimos ele. Não vai expulsar nada não, porque você não anda conosco. Olha que interessante os pronomes. Ele expulsa demônio, Jesus, em teu nome. Mas ele não pode fazer isso, porque ele não anda contigo, porque ele não anda conosco. Ou seja, São João confessou o seguinte, não basta gostar de Jesus, tem que gostar de mim também. Não é assim? Gente, como a gente é egoísta, né? Se não gosta de mim, não presta para nada. Se não anda comigo, está na direção errada. Já reparou como é isso na vida? Como a gente é egoísta, infantil? Olha, todos nós temos notícia e sabemos que todo dia um monte de criancinha inocente morre de câncer. Você está em crise de fé? Não, Deus é maior, Deus é bom, não é? Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Em casa uma criança pega uma gripe, precisa fazer uma cirurgia de amígdala. Cadê Deus? Tanto que eu rezo. Você já reparou? Todos nós sabemos e temos notícia que hoje milhões de seres humanos não comeram e não vão comer. Fome. Deus é bom, sim ou não? Deus é bom. Sem Deus nós não é nada. Perde o emprego.
Precisa vender um bem para pagar uma conta. Ah, meu amigo. Eu vim aqui, padre, para o senhor me dizer. Eu não entendo Deus. Que coisa, né? A dor bateu em mim, eu viro teólogo. A dor bateu em mim, eu viro ateu. A dor bateu em mim, eu viro filósofo. Agora eu quero entender por que tem tanto mal no mundo. Quando é comigo, eu fico até mais esperto. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, os nossos egoísmos. A gente se põe no centro da vida, como se a vida fosse um assunto a respeito de nós mesmos, né? E olha que triste a postura de João. Não basta gostar de Jesus, tem que andar comigo. Porque se não passa por mim, não pode ser feito. E aqui tem uma infantilidade também, né? É que Jesus é, enfim, olha aí eu falando. Mas se fosse eu falava para João, João, você proibiu, né? Você quer expulsar o demônio que ele expulsa? Você quer o serviço que ele está fazendo? Porque a gente é assim, né? Olha, exemplo, a senhora está em casa. É porque a escrava véia só trabalha. Porque tudo é eu casei com a penca de banana, porque sou eu que lavo, é eu que passo, é eu que educo, é eu que corrijo, é eu que vou na escola, é eu que recebo reclamação, essa menina, esse menino, tudo é a senhora. Tá. Aí, filho chega em casa, aquela cara de que alguma coisa aconteceu. Tudo bem, filho, tudo bem. Não aconteceu nada, mãe. Não aconteceu nada. Dali 5 minutos ele está no cantinho com o pai, conversando meio baixo. Acaba a conversa, a senhora vai lá, dá um aperto, faz assim, o que aconteceu com esse menino? Não, é um negócio lá que aconteceu com ele. Aí ele veio me pedir se ele não pode. Ei, por que não falou para a mãe? Mas não é a senhora que está reclamando para Deus, que não aguenta mais fazer tudo sozinha? E o Espírito Santo levou o menino para falar com o pai. Você quer mesmo o que você tem ciúme? Você reparou isso, gente? Não é você que vive reclamando que está numa canseira, que você precisava dormir 3 dias sem parar? Aí tem alguma coisa na igreja, na empresa, em qualquer lugar, não te chamam ou não colocam você como responsável, fica com ciúme. Mas não é você que está morrendo de tanto trabalhar? Não é você que trabalha blasfemando, reclamando, se sentindo um idiota e um explorado? João, você quer arrancar o demônio que ele arranca? É isso? Porque se você não quer o demônio que ele arranca, por que você proibiu de arrancar? Você quer fazer tudo sozinho, João? Quer nada. A gente não sabe o que a gente quer. A gente tem ciúme de coisas que se derem para a gente joga fora. A gente ambiciona coisas que a gente não está pronto para estar. Você quer mesmo, João, arrancar demônio dos outros? Então deixa o menino arrancar o demônio dos outros. Né? Deixa o menino arrancar o demônio dos outros. Até porque, e aqui está, hein? Arrancar demônio é um fruto da fé. João até então, vai ler o Evangelho, não tinha arrancado demônio de ninguém. E aí deu ciúme, né? Poxa, eu estou tanto tempo nessa, não consegui. O maluco chegou ali, nem sabe o nome dele, conseguiu. Nós o proibimos. E aí Jesus vai dizer, João, não o proibais, amigo. Quem não está contra vós, veja, ele não está contra você, João. Quem não está contra vós está a vosso favor. Só que aqui São João e os outros discípulos cometeram um equívoco que a gente também comete. Qual é a nossa causa? Para que time a gente joga? É para Jesus mesmo? Porque se é para Jesus, que bom que tem alguém também fazendo por Jesus. Mas no fundo, às vezes, queridos, ao fazer para Jesus, a gente está fazendo para quem? Para nós. Para nós mesmos. A gente usa as coisas de Deus para nós mesmos. E aí sim, se eu estou fazendo as coisas santas e boas para mim, o outro passa a ser inimigo. Estou fazendo as coisas boas para mim, o outro passa a ser rival. Aí a gente começa a se medir, se preocupar. Mas é tão difícil viver assim. É tão cansativo viver assim. É ou não é verdade? Gente, é esgotante sentir ciúme. É esgotante sentir inveja. Todo mundo já sentiu ciúme e inveja, um pouquinho ou muito já. E você sabe, ciúme e inveja é 2 coisas que sugam a gente. Quando está ao nosso redor, muitas vezes, mas quando está dentro de nós é pior ainda. Quando o ciúme e a inveja não está no outro, está em mim, isso esgota. A gente não tem paz.
A gente não sossega o ouvido. Sabe aquele tipo de gente que às vezes você está em roda, assim, você está em grupo, você percebe que a pessoa ela é assim, ó. Você percebe que ela está querendo ouvir. Ela está tomando o cafezinho dela, que ela faz assim, ó. Chega e erra a xícara da boca aqui, ó. A pessoa não tem paz. Ela precisa saber, será que estão elogiando ele? Será que estão elogiando ela? Não, porque eu também sei fazer. Criança não é assim? Você chega num lugar, vem aqui, vai lá, filho, é o padre. Aí vem, né? Ai, padre, eu tenho um livro vermelho, né? Vamos pensar, tem um livro vermelho. Já vem o outro. E o meu é azul. Eu também tenho um livro amarelo. Ô padre, meu padre falou que... É a criança, né? Me olha, me queira, eu também tenho o que ele tem, tá? Eu sou... E gente, a gente vai ficando grande. E às vezes a gente continua desse jeito. Portanto, hoje, queridos irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor, também por intercessão de São Vicente de Paulo, a graça de encontrarmos o caminho correto da grandeza. Nas pequenas obras menores da vida, a gente encontrar a graça e o caminho da nossa grandeza. E nós estamos praticamente terminando a nossa quaresma de São Miguel. Quarta-feira é o último dia de São Miguel, Gabriel e Rafael. Todos nós trazemos nessa quaresma tantos pedidos de oração, tantas intenções, e a primeira leitura diante de tantas coisas. Deus disse: se tais cenas parecem difíceis aos olhos do resto do povo, acaso serão difíceis aos meus olhos? Se tais cenas parecem difíceis, impossíveis aos olhos do povo, aos nossos próprios olhos, cenas difíceis, em qualquer área da vida nossa. Talvez difícil e impossível seja a gente ser simples, como o Evangelho pediu. Talvez cena difícil é a gente se imaginar curado de uma doença, enfim, tantas coisas da vida. Mas Deus disse através do profeta: se tais cenas parecem difíceis aos olhos do resto do povo, acaso serão difíceis também aos meus olhos, diz o Senhor. Para Deus tudo é possível. Vamos ficar em pé para podermos rezar.